Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Rubem Júnior e nesse vídeo nós vamos dar continuidade à nossa série sobre Design Partner em Java. Esse vídeo em específico é sobre Abstract Factory. Claro que antes, roda a vinheta. Bom pessoal, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, nós começamos há um tempo atrás uma série sobre Design Partners em Java. Tá? Nós já falamos sobre Factory Method, nós já falamos sobre Singleton, começamos contando a história sobre os Design Partners. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o Abstract Factory, ok? Eu vou deixar aqui um card para você poder pegar a sequência do vídeo, desde o início até esse vídeo, ok? Bom, falando sobre Abstract Factory, nós precisamos entender que ele é um padrão de projetos criacional. Nós ainda estamos ali na faixa do criacional. E qual que é a ideia do Abstract Factory? É permitir que você produza famílias de objetos, ok? Que elas se relacionam entre si, porém, sem você especificar uma classe concreta. Aí que vem um ponto, pessoal. Para que você possa ter uma maior eficiência, maior produtividade e entendimento de um design partner, é necessário que você entenda alguns conceitos, ok? Bom, primeiramente, o que é uma classe concreta? Beleza? Uma classe concreta é uma classe no qual ela é instanciada, um objeto ele é instanciado diretamente daquela classe. Exemplo, eu crio uma classe chamada carro, ok? Então ali eu tenho a classe carro e vou instanciar um objeto chamado, por exemplo, Fiat. Ok? Fiat. Um objeto chamado Fiat. Como é que eu faço essa declaração? Então vamos lá. Ó. Carro, Fiat, recebe operador new, carro. Abre parênteses, fecha parênteses. Eu vou colocar aqui a descrição para você poder lembrar. Nesse caso, eu estou criando um objeto do tipo carro, ok? Nesse cenário aqui, eu estou instanciando. Na hora que eu vou instanciar aquele objeto, eu estou fazendo uma declaração de um objeto concreto. Ou seja, todo objeto, quando ele foi instanciado, nesse objeto, quando ele foi instanciado, melhor dizendo, desculpa, ele é do tipo carro. Agora, vem a questão. Por que eu não devo trabalhar dessa forma? Ok? Primeiro, isso é errado? Não. Presta atenção no que eu estou falando. Você declarar um objeto do tipo de uma classe concreta não é errado. Porém, você vai começar então, nesse cenário, a fazer uma coisa chamada acoplamento. E aí, para você poder entender a palavra acoplamento, você precisa entender que um acoplamento, um objeto acoplado ao outro, é um objeto que está implicitamente atrelado a esse outro objeto. Ou seja, pensa o seguinte, eu crio uma classe chamada concessionária, ok? Dentro da classe concessionária, eu vou ter um objeto chamado Fiat, ok? Do tipo carro. Nesse cenário, a minha classe concessionária, ela está diretamente ligada, ó, olha esse movimento que eu vou fazer aqui, ó. A classe concessionária está diretamente ligada à classe carro. Ou seja, nós temos então uma dependência da classe superior para a classe inferior. Ok? E aí, nesse caso, eu estou criando um acoplamento, ou seja, a classe carro ela está acoplada, está fortemente ligada à minha classe concessionária. E aí vem um ponto. Qual que é o perigo disso, Rubão? Bom, o perigo disso é que quando uma classe carro ela sofre alteração, ela pode afetar a classe superior. E aí você pode acarretar problemas, você pode trazer dificuldade de manutenção, você pode trazer dificuldades de entendimento do seu código, e isso não é bom, ok? E aí vem um detalhe, como é que se resolve isso? Vamos lá, primeira coisa. Uma primeira coisa que você precisa entender é que você precisa programar para implementação e não para a classe concreta. Ou seja, o que eu estou dizendo? Quando você fala em programar para implementação, você está dizendo o seguinte, bom, eu vou criar uma interface entre a classe carro e a classe concessionária, no qual me permita eu, a partir desta interface,
eu consegui fazer com que a minha classe concessionária use a classe carro e vice-versa. Ok? Uma classe pai, ela vai usar a classe filha sem grandes complicações a partir de uma interface criada entre as duas. E aqui vem um ponto importante. Existe um segundo conceito e um segundo princípio que lá no nosso curso, tá? Nós estamos programando a criação de um curso de programação em Java, ok? Fica esperto, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, para que você possa receber a notificação. Já temos uma live agendada, tá? Nós temos estamos criando uma playlist do curso de programação em Java. Nós já temos a primeira live agendada, que será uma live no qual nós explicaremos de como será o curso, do que vai ser, ok? E lá nesse curso nós vamos dar mais detalhes sobre orientação a objeto. Mas nesse cenário aqui, ó, voltando aqui para o nosso tópico, observe uma coisa. Quando você faz o princípio da inversão de dependência, o que nós estamos dizendo? Normalmente, a classe pai depende da classe filho. Só que nós precisamos agora inverter. A classe filho depende da classe pai. Ou, vamos mais precisamente, nós temos uma interface, nós vamos programar uma interface no qual permita que a classe pai use a classe filho sem que ela diretamente esteja interligada, ou seja, sem que ela esteja desacoplada. Ficou claro, pessoal? Então, uma classe abstrata, um abstract factory, ou melhor, um padrão factory, é um padrão no qual você consegue criar uma família de objetos relacionados entre si sem especificar uma classe concreta. Beleza? Ficou claro, pessoal? Tá tranquilo até aqui? Como sempre nós fazemos aqui nos nossos vídeos, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, de forma que nós possamos ver essa parte conceitual na prática, ok? Lembrando, pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ajuda aqui o canal a crescer, a se tornar relevante aqui na plataforma. Eu creio que esse tipo de conteúdo, ele agrega valor a você e ele também pode agregar valor a muitas outras pessoas. Se você tiver dúvida, coloque aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar. Beleza? Isso não somente fortalece o canal, não somente nos torna relevante aqui na plataforma, como também me motiva a cada vez mais compartilhar com vocês os meus conhecimentos. Beleza? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e nós vamos ver tudo que nós falamos aqui na teoria na prática, ok? Então, vamos lá. Aqui está minha tela. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é abrir o meu Eclipse. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir o meu Eclipse. E aqui dentro do meu Eclipse, nós vamos importar o nosso projeto. Enquanto está voltando ali, ó, deixa eu voltar grandão com vocês aqui, ó. Olha só. Lembrando que nós temos um GitHub no qual nós colocamos ali a estrutura padrão do nosso projeto, ok? Eu vou deixar aqui no comentário fixado a URL desse GitHub para que você possa baixar o seu código base, tá? Que nós estamos utilizando aqui nesses vídeos da série, ok? E ali você baixa. Vamos voltar aqui então para minha tela. Vamos abrir aqui então o nosso workspace. Ok. Bom, aqui está o nosso projeto, ok? Aqui está o meu Eclipse. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou fechar essas classes aqui. Vamos lá. Bom, nós já temos aqui, então. Lembrando que eu vou dar sequência aqui. Normalmente eu começo o vídeo abrindo um novo projeto, beleza? Nesse caso aqui, ó, foi o projeto do Factory Method. Tá claro? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um novo pacote, tá? Lembrando, só uma observação aqui, ó. Volta aqui grandão com vocês. Se você não está assistindo o vídeo na sequência, os demais vídeos, Singleton e Factory Method, nós baixamos o projeto, ok? E nós criamos ali, ensinamos o passo a passo de como que você faz e aí importa para o projeto. Nesse vídeo, a partir desse vídeo para frente, eu não vou fazer mais isso, eu vou dar continuidade. Quando der, eu faço, ok? Nesse vídeo, eu vou dar continuidade. Então, não se esqueça,
segue lá no... Pega o vídeo, segue a lista, a playlist, que ali você vai ter ali, nos vídeos anteriores, a forma como você faz para você fazer a importação do seu pacote, do seu projeto, dar o git clone, entre outras coisas, ok? Esse eu vou dar continuidade para que nós possamos entender o racional, inclusive fazendo um comparativo lá atrás do ganho que você tem com o Abstract Factory em relação ao Factory Method, ok? Voltando então para minha tela. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um pacote chamado automotivo. Pronto. Automotivo. Dentro do pacote automotivo, deixa eu colocar aqui dentro uma classe explicação 1. Explicação. Ponto. Beleza. Isso aqui é só para nós podermos entender ali a parte conceitual e vermos isso na prática. Beleza? Primeira coisa aqui, pessoal, olha só. Quando eu crio uma classe carro, ó, ok? Eu crio uma classe carro. Essa classe terá os seus métodos e atributos. Então, eu vou colocar aqui o private, motor, do tipo float, private string modelo, private string marca. Pronto. E aqui dentro eu vou criar aqui os meus gets e setters. Vamos para o outro lado aqui. Source, gets e setters. Get setters, setters. Ok, seleciona todos. Beleza. Bom, aqui está a minha classe carro. Presta atenção no que eu estou fazendo para você poder entender a parte conceitual, tá, pessoal? E agora eu vou criar a classe... Aliás, eu vou lá em explicação. Dentro de explicação, eu vou fazer a declaração da classe carro, onde carro será... vou colocar igual eu falei lá no exemplo, tá? Fiat igual a new carro. Olha só. Nesse caso aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que a classe explicação, ela tem um objeto chamado Fiat, ok? E nesse objeto chamado Fiat, ele é do tipo carro. Nesse cenário aqui, pessoal, presta atenção nisso aqui. Eu estou dizendo que Fiat é um objeto do tipo carro, e nesse caso eu estou criando um objeto do tipo concreto, uma classe concreta. Ou seja, se eu fizer alteração em cima de carro, da classe carro, vai automaticamente afetar a classe, o objeto Fiat, dentro da minha classe explicação. Voltando aqui para vocês, grandão. Entendeu o conceito? Ou seja, eu tenho um objeto declarado dentro de uma classe, ok? E nesse caso, eu estou amarrando esse objeto diretamente a uma classe. Isso é uma declaração do tipo concreta, ok? Volta aqui novamente. Segunda coisa. Uma coisa que você deve pensar bastante aqui, e aí você deve observar, é que o new, você deve utilizar ele com critérios, tá? Como assim critérios, Rubão? Você está ficando maluco? New é um operador Java. Concordo? Está correto o seu raciocínio. Porém, quando eu instancio diretamente uma classe do tipo concreta, eu acabo fazendo esse acoplamento da classe carro dentro do meu objeto. Aqui, ó, eu estou fortemente acoplado carro à minha classe explicação. Segunda coisa, segundo conceito que nós falamos, segundo princípio, hoje, aqui nessa classe aqui, ó, nós estamos criando uma classe carro e a explicação depende diretamente de carro. O que nós precisamos fazer é inverter essa dependência. Explicação não vai depender de carro, mas carro vai depender de explicação. Ficou confuso? Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó. Vamos resolver o primeiro problema. Vamos programar para interface
para implementação e não para a classe concreta. Beleza? Primeira coisa. E na sequência a gente vê os demais princípios. Então, ó, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou excluir essa classe carro. Vamos lá, excluir a classe carro aqui, que não é isso que eu quero. Beleza? Vou tirar aqui. Tá claro aqui, beleza. Deixa eu apagar essa classificação também, que eu criei ela só para a gente poder... Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Vamos lá. Ó, primeira coisa que eu vou fazer aqui, criar uma interface. Ok? Nome da minha interface, carro. Bom, quais são os comportamentos de um carro? Vamos lá. Primeira coisa. Deixa eu voltar aqui, ó. Só observando, pessoal. Vamos lá. Conceito. É extremamente importante que você entenda conceito. O que é uma interface? Tempo para você pensar. Vai lá. Puxando a memória? Não lembrou? Então vamos lá. Interface nada mais é do que um contrato que você estabelece, que você estabelece, no qual diz que todo mundo deve seguir as seguintes implementações. Deve ter as seguintes implementações. Nesse caso, eu coloco na minha interface a assinatura dos meus métodos, beleza? E digo que uma classe que quiser utilizar aquela interface é obrigada a implementar as regras, aqueles métodos que eu coloquei na minha interface. Ficou claro aí o conceito? Então, volta aqui para a minha tela para que nós possamos entender. Ó. Vamos lá. Então, eu tenho aqui uma interface chamada iCarro, no qual, nessa interface, eu vou colocar o seguinte, ó. Void acelera. Ok. Ó, primeiro assinatura. Opa. Vou botar aqui estado. E aqui eu vou retornar estado, eu vou retornar uma string. Vamos entender. Segundo, public void liga. Public void desliga. Ok? Então eu tenho um método para ligar e eu tenho um método para desligar. Public void. O estado está em movimento, ela está acelera. Ok? Então, aqui eu estou colocando os métodos que vai compor essa minha interface. Beleza, então. Olha só. Então, eu tenho aqui, ó, minha classe iCarro, no qual iCarro, ela tem estado, ela tem o método ligar, ela tem o método estado, ela tem o método desligar e tem o método acelerar. Beleza? Agora, o que nós vamos fazer aqui, ó? Beleza? Nossa classe iCarro, ela está declarada. Segundo ponto, vamos lá. Eu preciso agora criar uma classe. Vamos lá, nova classe chamado concessionária. Opa, com C. Opa, concessionária. Nossa, concessionária com S foi doído, hein? Concessionária. Ok? Onde concessionária precisa ter um objeto do tipo carro. Ok? Nesse caso aqui, ó, o que eu vou fazer? iCarro do tipo carro. Pronto. Olha só. O que eu fiz aqui agora? Dentro de concessionária, eu tenho um objeto chamado carro do tipo iCarro. Nesse caso aqui, ó, eu atrelei a essa classe uma classe concreta? Não. Nesse caso aqui, eu atrelei a essa classe uma interface. Ou seja, eu já quebrei a dependência que essa classe concessionária teria da classe carro. Ok? Nesse caso aqui, ó, o que eu posso fazer aqui? Vamos lá. Vou criar aqui uma terceira classe. Aí você fala assim, mas Rubão, você cria classe pra caramba. Bom, pessoal, o problema não é o volume de classe, a quantidade de classe que você cria, e sim se você está implementando corretamente, se você está criando corretamente a sua classe.
tá? Se você tem uma organização lógica no seu código. Nesse caso aqui, ó, vamos lá, ó, não vai ser uma classe, desculpa. Eu vou criar uma classe abstrata. Uma classe abstrata. Ela é do tipo abstract e vamos chamar ela de Fiat. Beleza? E essa classe, inclusive, ela vai implementar a classe iCarro. Olha que maravilha. Vamos lá. Nesse caso aqui, olha só. Quando eu fiz a implementação da minha classe Fiat, da interface carro, ele automaticamente me diz o seguinte, olha, para que você possa criar essa classe, implementar essa interface, você tem que implementar essas classes aqui, ó. Beleza? Nesse cenário, então, vamos lá, ó. O que nós vamos fazer aqui? Private. Ok. Vamos colocar aqui uma string de estado. Private. Boolean. Status. Você vai entender isso aqui. Vamos colocar por default false. E private int velocidade. Começando por 0. Beleza? Vai acompanhando o raciocínio, pessoal. Vamos lá. Ó, nesse cenário aqui, o que eu vou fazer? Acelerar diz velocidade mais. Tem uma observação importante. Desligar. O que nós vamos fazer aqui? Ó, diz.estado. False. Ligar. Ó, diz.estado recebe true. E estado. Agora aqui, ó, se diz.estado. Nós vamos então string resposta. O nosso carro está, ó, diz, ó, resposta, recebe resposta, ligado. E aí a segunda verificação que eu vou fazer, aqui não é estado, é status. Opa, status. E aqui não é estado também, é status. Ó. Se não, resposta recebe desligado. E se diz.velocidade for maior que 0, ele vai receber resposta mais e está a diz.velocidade mais por km por hora. Pronto. Se não, ó, só verificar aqui. Pronto. Pronto.
Bom, nesse caso aqui, ó, quando eu puxar o estado do meu carro, presta atenção nisso aqui, pessoal. Isso aqui é importante. Olha só. Quando eu puxar o estado do meu carro, o que vai acontecer? Ele vai pegar aqui o estado. Quando eu pressionar ligar, ele vai setar o status para true. Quando eu pressionar desligar, o status para false. Lembrando que por default o status é false e a velocidade é zerada. Nesse cenário aqui, ó, o que eu vou fazer? Quando eu acelero a velocidade mais, ok? E aqui eu vou colocar uma coisa importante, ó. Se this.status eu posso acelerar, porque o carro ele não pode estar acelerado se ele estiver parado. Beleza? Então vamos lá, ó. Tá? Isso aqui é uma classe só para a gente poder entender a implementação. Beleza? E aqui não é resposta, é está. Pronto. Olha só, agora voltando aqui na classe concessionária. Eu preciso, quando eu for usar a minha classe carro, eu preciso buscar aqui e instanciar a minha classe Fiat. Ok? O que eu vou fazer aqui então? Olha só. Eu vou aqui, static void main string args é static também, e ela é private static. Olha só, vamos lá. Carro, ele vai ser... fazer diferente aqui. Vou criar uma segunda classe. Ó, classe carro, ou melhor, fábrica carro factory. Onde fábrica classe factory, ela não pode ser instanciada. Pronto. Ela não pode ser instanciada. Ok? E ela tem lá... ela vai retornar um método getInstance, onde getInstance ela vai receber um inteiro do tipo. E nesse caso aqui, ó, presta atenção no que eu vou fazendo aqui, no que eu estou fazendo, para você poder entender. Olha só. Presta atenção no que eu estou fazendo aqui agora, olha só. Eu criei uma classe chamada Fábrica Carro Factory, onde Fábrica Carro Factory tem um método chamado do tipo getInstance, no qual esse método getInstance ele vai retornar o tipo, e carro. Aí que vem a pergunta, vamos lá. Qual é o tipo de carro que eu vou estar atrelado aqui à minha classe, ao meu objeto carro? Deixa eu voltar grandão com você aqui, ó. Vamos lá. Qual que é o tipo de classe concreta que vai estar atrelado ao meu objeto carro na classe concessionária? Eu não sei. Eu só sei que eu preciso ter o método acelerar, o método parar, o método estado, o método de ligar, desligar. Nesse cara, a classe concessionária eu não quero nem saber como é que vai ser, como é que foi implementado. Eu estou desacoplando uma classe da outra. Entende o que eu estou falando, pessoal? É extremamente importante que você entenda esse conceito, ok? Nesse cenário, eu vou então chamar, eu preciso de um carro, eu vou instanciar, eu vou chamar o método fábrica de carro e vou dizer, ó, me dá um carro, ok? Desse tipo. E aí ele vai me retornar. No nosso caso, nós temos um único exemplo ali, que é o tipo Fiat, beleza? Volta aqui para minha classe, para minha tela, melhor dizendo. Então tá aqui, ó, vamos lá. Carro vai receber então o seguinte, fábrica carro, getInstance, nós vamos passar para ela o tipo, vou colocar aqui, ó, private static signal, int
Fiat. E vai ter o valor 1. Pronto. E vou passar para ela Fiat. E aqui eu vou mais além. Espera aí. Eu vou mais além aqui ainda. Eu vou criar um enum para isso. Ó, fazer um negócio mais interessante ainda. Enum. Pronto. Olha só. Vamos lá. Deixa eu fazer direitinho aqui. Fazer direitinho aqui, só para... Ó, vamos lá. Primeira coisa, deixa eu acertar isso aqui que tá errado. Pronto. Então, olha lá, o meu enum. Tipo carro. E tipo carro. Ô Jesus. Int. This ponto. Tipo carro. Tipo carro. Beleza. Só para o nosso código ficar organizadinho aqui, ó. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui meu get, somente get. O carro, não set, get. Pronto. Tipo carro. Meu enum está criado. Olha só. Eu vou passar aqui, então, na classe concessionária, o meu tipo carro enum. Fiat. Pronto. Ponto get tipo. E lá dentro da nossa classe factory, o que eu vou fazer? Ó? Se. E aqui ele é um enum. Enum. Tá. Tipo carro enum. Pronto. Melhor ainda. Espera aí, deixa eu corrigir aqui. Eu vou passar enum. Voltando aqui então, ó. Recebeu aqui se tipo carro. Tipo carro get tipo carro for igual a 1, quer dizer que ele é Fiat. Melhor aqui, ó. Melhor. Tipo carro igual tipo carro. Pronto. O Fiat, o que eu vou fazer? Carro recebe new Fiat. Opa. Espera aí que eu fiz uma caquinha aqui. Na verdade aqui, ó. Deixa eu só renomear esse cara aqui, que ele não pode ser, ele não pode ser Fiat. Eu vou renomear ele aqui, ó, desculpa, falha minha. Ele é do tipo carro, beleza? E aqui eu vou instanciar a classe Fiat. Calma que eu vou corrigir o meu erro. Vou estender extends de carro. Agora eu consigo fazer o que eu quero fazer. New Fiat. Pronto. Agora sim. Agora sim. Para minha. Desculpa que eu viajei aqui na maionese. Deixa eu voltar aqui e explicar para ficar claro para nós. Vamos lá. Primeira coisa. Ó. Interface carro. Eu tenho os métodos implementados. Ok. Aliás, a assinatura dos contratos, eu tenho a classe abstrata carro, que tem ali as implementações que eu fiz, ok? No qual ela implementa e carro, que me obriga eu ter os meus métodos implementados, beleza? E agora sim, eu tenho uma classe chamada carro, que é uma classe concreta,
chamada Fiat que estende carro, ok? E por que ela pode voltar aqui no meu getStance para a concessionária como sendo um carro? Porque nesse caso aqui, ó, eu estou retornando o iCarro. Observe que a classe concessionária ela não depende diretamente da classe, nem da classe Fiat e nem da classe carro. Ela depende da interface iCarro, ok? Segunda coisa, iCarro, a nossa classe iCarro, nossa classe carro, ela implementa iCarro. E aí ela é herdada pela classe Fiat. Observe aqui então, ó, que quando eu chamo o meu getStance passando o tipo de carro Fiat, eu retorno aí sim o objeto com a classe concreta Fiat. E aqui então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar downsystem out println e vamos lá, ó, carro.get, ó, get, ó, carro estado. Ok? Então agora carro ligar, carro estado, carro ponto acelera, carro ponto desligar, mandar ligar o carro e desligar o carro. Ou seja, observa aqui, pessoal, vamos lá, ó. Então, o meu carro, meu objeto carro, do tipo iCarro, ele não sabe qual é a implementação que ele vai trazer aqui, ok? Ele sabe que ele pode acelerar, ele pode ligar, ele pode desligar, ele pode, ok? E saber o status daquele carro. Quando eu mando criar aqui, então, o meu carro, do tipo Fiat, ele vai, então, aqui na fábrica receber o tipo, de acordo com o tipo, ele vai instanciar a classe. Nesse caso aqui, ó, a classe Fiat, ela estende carro e já, por sua vez, ela implementa iCarro. Beleza? Vamos rodar aqui, então, a nossa classe concessionária para ver como é que ficou. Ó. Eu botei print. Ah, eu feio aqui, ó. Deixa eu colocar ln e ln. E vamos rodar mais uma vez. Olha lá que bonitinho, ó. O nosso carro está desligado. O nosso carro está desligado e parado. Está ligado e parado, ok? Nosso carro está ligado e está a 1 km por hora. E, por fim, nosso carro voltou a ficar desligado. Beleza? Deixa eu voltar aqui grandão com vocês. Entendeu, pessoal? Ou seja, você observou que a classe concessionária agora, ela não tem nenhuma amarração, nenhuma dependência, ela não está fortemente acoplada com a classe carro e nem muito menos com a classe Fiat. Nesse cenário, o que aconteceu? Eu simplesmente declarei um objeto chamado carro, do tipo iCarro, e disse, olha, me dá um carro. E eu quero um carro do tipo Fiat. Quando ele trouxe ali aquele carro, ele já trouxe a implementação e eu posso usar a minha classe. Lembrando, se eu precisar de alterar a implementação de carro e de Fiat, eu posso simplesmente chegar ali e fazer ali uma modificação. Por exemplo, ó, se eu chegar aqui, ó, deixa eu voltar aqui para minha tela, na classe Fiat e sobrescrever, ó, a classe, o método dizendo está. E vou colocar assim, ó, o meu Fiat está nesse caso aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu preciso criar os métodos get e setters da minha classe, porque senão eu não consigo fazer uso lá fora.
Presta atenção nisso. Ó, minha classe Fiat agora. Calma aí. Dados. Ó. Peraí, como é que eu fiz aqui? String booleano. Status. Pronto, melhor. Get velocidade. O que eu estou fazendo aqui, ó? Velocidade. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou sobrescrevendo. Dentro de carro, eu já tenho um método. Beleza? Método estado, que ele já traz ali as informações. Nesse caso aqui na classe Fiat, eu estou sobrescrevendo o método estado, beleza? O estado, e fazendo com que ele me retorne agora o meu tipo. Nesse caso aqui, ó, se eu rodar a classe concessionária novamente, ela vai me retornar, ó, o meu Fiat está desligado, o meu Fiat está parado, o meu Fiat está a 1 km por hora. Vamos criar aqui então um segundo carro, para você poder entender aqui, ó, classe, new class, vamos colocar aqui, ó, GM, né? GM, pronto. GM vai estender carro, beleza? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, quando eu mandar aqui na fábrica, vamos lá no nosso enum, ó, vou colocar aqui uma vírgula, GM 2. Nesse caso aqui na fábrica, e tipo carro por igual a tipo enum GM. Olha só que interessante. Carro, então, vai receber new GM. Opa, GM. GW, GM, ok. Ó, e agora vem aqui na concessionária. Eu vou pegar aqui um novo carro. E vou passar para cá. Olha que legal. GM. Agora eu vou ter dois carros. Eu botei GW e GM. Oh, meu Deus. Eu falo uma coisa, escrevo outra. Eu tô ficando doidão, né? GM. Ah! GM. Pronto. Vamos lá. O problema não é errar, o problema é você não saber onde você está errando, que aí que é o doído. Vamos verificar aqui então, ó. Tá ali, ó, meu carro Fiat. Observe, estou pegando da mesma fábrica, porém a implementação em Fiat eu sobrescrevi, beleza? E aqui eu estou pegando o GM. Observe, eu não tenho um forte acoplamento de concessionária com o carro, eu tenho um tipo carro, beleza? E aqui eu tenho, então, o carro sendo mudado em tempo de execução, mudando, inclusive, o meu tipo Fiat tem a sua implementação, a sua especialização, ok? E GM não tem. GM segue o padrão. Olha que maravilha. Voltando aqui, então. E aí, pessoal, você observou que eu apliquei o conceito, o Design Partner Abstract Factory, então eu tenho uma classe abstrata, e eu automaticamente peguei o princípio de inversão de dependência, onde a classe filha, agora sim, depende da classe pai para ser usada, e não a classe pai depender da classe filha, beleza? E, principalmente, programei para interface e não para classe concreta. Ficou claro para vocês?
Se ficou claro, pessoal, deixa o seu like, curta, comenta e compartilha, se inscreva no canal. Se não ficou claro para você, coloque aqui nos comentários a sua dúvida, que nós vamos responder na sequência.